Bom, gente, vamos começar aqui o nosso curso de TR4. A gente vai começar falando do SketchUp e para baixar ele é um pouco mais simples, vocês vão só procurar o site do SketchUp mesmo e vocês vão encontrar lá as formas de baixar ou então até usar ele online mesmo. Para começar, eu vou falar aqui dessa janela de abertura. Toda vez que você abre o SketchUp, ele vai aparecer isso aqui, a não ser que você configure para não aparecer. E você aqui escolhe o tipo de arquivo que você vai usar. Você pode pegar aqui os arquivos mais recentes, ou então você pode abrir um totalmente novo. Eu sugiro que vocês usem esse aqui, que é o mais comum deles, e só conferir se ele é o que está configurado em metros. Então eu vou abrir esse aqui, e aí a gente vai para o SketchUp. E a gente já vai começar a modelar. Eu estou usando aqui a versão 2019 Pro. À medida que você muda a versão, normalmente essa escala humana aqui também muda. Então dá para você saber qual versão você está usando só de olhar para essa escala humana aqui. O básico do SketchUp a gente tem uma área de trabalho e a gente tem as ferramentas aqui para a gente usar. A área de trabalho, se você usar o scroll do mouse, você consegue se guiar aqui por esse ambiente 3D. A gente está vendo que tem aqui três eixos, né? A gente tem o eixo verde, o eixo vermelho e o eixo azul. Quando eu clico com o scroll do mouse, aquela rodinha, eu consigo girar esse ambiente e olhar para ele de formas diferentes. Quando eu rolo o scroll, eu consigo tirar o zoom ou dar um zoom para mais próximo do que eu estiver querendo ver. Aqui no SketchUp a gente precisa prestar atenção porque o lugar que eu miro com o scroll, com o cursor, é o que vai controlar aquele zoom. Então, por exemplo, eu estou com o mouse em cima dessa escala humana, vou rolar o scroll e ele vai para onde? Se eu mover o meu cursor para o lado, eu vou dar zoom lá onde está o meu cursor. Então, isso é uma das formas que a gente vai ver para poder controlar o que você está vendo. Quando a gente tiver algumas coisas modeladas aqui, a gente vai ver de onde eu coloco esse mouse para que eu vá onde eu quero. Se eu quero ir lá, naquela escala humana, não adianta eu parar com o mouse aqui em qualquer lugar e tentar dar um zoom que eu não vou chegar lá nunca. Então, eu tenho que sempre posicionar o cursor onde eu quero ir e dar o zoom até chegar lá. Com o tempo a gente vai controlando isso melhor um pouco, mas é basicamente isso. A gente rolou o scroll, mirando onde eu quero ir, e aí cliquei com o scroll e eu giro esse ambiente aqui para poder ver aquele 3D de onde eu quiser. Uma outra ferramenta importante é o seguinte: quando a gente aperta o Shift no teclado e aperta o scroll, a gente fica aqui com a mãozinha, que é o que vocês tinham no CAD, por exemplo, aquele pan. A gente vai carregando a visualização para o lado. Então, rolar o scroll, clicar com o scroll e segurar o Shift, clicar com o scroll. Esse é o básico para a gente conseguir se navegar aqui um pouquinho, se mover na verdade, aqui dentro desse ambiente 3D. A janela do SketchUp é basicamente isso. A gente tem aqui uma bandeja de comandos, que a gente vai ver depois alguns deles, mas a gente vai abrir ou fechar isso aqui. Se o de vocês estiver aberto, simplesmente deixa ele fechado ali. Se ele estiver travado, é porque esse pinzinho aqui está marcado. Então, quem tiver com ele aberto, vamos só desmarcar esse pin, deixar ele ali do jeito que está, que depois a gente vai conversar sobre isso. Bom, o importante aqui é a gente entender que a gente tem essa área tridimensional aqui, que a gente vai ver os nossos modelos, e a gente tem as ferramentas do SketchUp aqui. Além disso, a gente tem essas ferramentas básicas, são suficientes para a gente se virar aqui, mas eu vou pedir para vocês abrirem um outro conjunto de ferramentas aqui do lado, que vai ser bastante útil para a gente, que é o que a gente mais usa. A gente tem mais algumas opções além dessa que está disponível aqui.
Aqui a gente, no SketchUp, tem dois tipos de coisas para se ligar ou desligar. Primeiro, a gente tem nesses botõezinhos aqui. Depois a gente tem aqui do lado essa bandeja padrão. Se o de vocês não estiver aparecendo aqui, é porque ela está desligada. Como eu ligo essa bandeja padrão? Aqui no Windows, a gente tem aqui Default Tray, se você estiver usando em inglês. E aí você vai colocar aqui Show Tray. Se estiver em português, vai ser bandeja padrão, se não me engano, e mostrar essa bandeja. A partir do momento que isso aqui está marcado, ela vai aparecer aqui do lado. Ela pode ficar desse esquema de abrir e fechar, quando você passa o mouse sobre ela, ou ela pode ficar sempre aberta, que é quando eu clico nesse pin que existe aqui do lado. Cliquei e agora ela não vai se fechar. A gente não vai usar essas bandejas aqui, esses comandos aqui hoje, mas depois a gente vai trabalhar com eles um pouquinho. Então, o importante aqui é entender que a gente tem esses botões e tem essas janelas aqui, que elas têm mais algumas opções. Principalmente, tá aqui, a janela de materiais, que é onde a gente vai aplicar esses materiais aqui. Mas a princípio isso aqui não precisa ser ligado agora, vamos deixar ele aí, vamos deixar isso aqui desmarcado para poder trabalhar com os comandos aqui. O que a gente vai abrir vai ser um desses botõezinhos. Toda vez que eu quiser abrir alguma janela, eu vou sempre aqui em Windows, nesse Default Tray, e vou escolher aqui qual eu quero abrir. No nosso caso, a gente quer abrir uns botõezinhos como esses aqui. E esses botões eles vão sempre ficar aqui em View, Toolbars, em português é barra de ferramentas, e quando você clica naquele botão de barra de ferramentas, vou até voltar lá, View, cliquei aqui em Toolbars. Ele vai abrir essa caixa aqui, onde eu vou poder escolher o que eu quero ver. A gente tem várias opções aqui, e agora eu vou ligar esse Large Toolset, que se você estiver usando o SketchUp em português, vai ser o conjunto grande de ferramentas. Então, eu cliquei, apareceu aqui do lado esse conjunto com todas essas ferramentas que a gente vai usar. A partir do momento que eu abrir todos que eu quero, a gente tem várias outras aqui, a gente vai usar algumas depois, mas por enquanto pode ser só essa, que é o conjunto grande de ferramentas. E aí eu vou fechar isso aqui. A partir do momento que ela estiver aberta, eu consigo mover essa barra aqui para onde eu quiser. Toda vez que tiver alguma coisa assim que eu quero mover, basta eu clicar aqui nessa barra de cima que eu consigo levar para qualquer lugar. No caso do SketchUp, se a gente arrastar aqui até o canto, chega uma hora que ela vai deixar de ser uma barrinha como essa e vai ficar meio que integrada ali na interface. Então, trouxe bem para o canto, está solto aqui, vou carregar lá para o canto, empurrando lá. Então eu já consigo colocar aqui onde me interessa. Vocês estão vendo que tem várias que estão duplicadas, mas aqui a gente tem mais algumas coisas para poder trabalhar. Então basicamente a gente vai usar isso aqui, o ambiente 3D, as ferramentas aqui, que a gente pode usar como atalhos, claro. A partir do momento que vocês vão decorando esses atalhos, a gente vai deixar de usar um pouco esse clique aqui para fazer, mas por enquanto isso aqui vai ser bem útil para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui no SketchUp é como ele trata o volume 3D. A gente tem, na verdade, algumas possibilidades. Quando eu tenho um volume 3D como esse aqui, eu tenho programas que trabalham com esse volume de formas diferentes. A gente tem alguns programas que trabalham como se esse modelo fosse uma maquete feita com massinha de modelar, por exemplo. É um sólido e ele vai trabalhando com subtração, adição de volumes, e ele é literalmente um sólido. Ele é todo preenchido e fechado. Por outro lado, a gente tem alguns outros modelos, alguns outros modeladores de 3D que trabalham com faces, que é o caso do SketchUp. Então, quando eu vejo um cubo como esse aqui, em um software como o CAD, como o 3D Max, ele vai ser um sólido. A gente poderia cortar ele aqui, a gente veria que ele ficaria inteiro ali. No caso do SketchUp, não.
no caso do SketchUp, ele usa planos para configurar as faces. Isso faz com que ele seja mais fácil de usar, um pouco mais leve também, mas não tem tantas diferenças assim em relação aos outros modeladores. É só uma forma diferente de você optar por trabalhar esse 3D. O que eu estou dizendo é o seguinte: aparentemente isso aqui é um cubo. E ele realmente é um cubo, mas quando eu clico nessa parte aqui, tiro um desses planos, eu vejo que na verdade ele é só uma casca, ele não é um sólido. Então, enquanto os outros modeladores a gente faria uma maquete com massinha de modelar, aqui é como se eu estivesse fazendo uma maquete com esses planos, ou seja, com papel paraná ou com qualquer outro tipo de papel como esse. Então, tudo que eu for fazer, eu vou até voltar para um outro volume que eu já tinha feito aqui, que é essa casa, esse ambiente, na verdade. Eu tenho aqui paredes, porta e janela. Na verdade, isso aqui é uma composição com vários planos. Eu tenho um plano aqui, que é uma parte dessa parede. Eu tenho outro plano aqui, que é outra parte dessa parede. Então, tudo que eu estou fazendo aqui no Sketch, eu tenho que sempre entender isso. Como é que eu vou transformar aquele objeto que eu quero trabalhar em um conjunto de planos? Então aqui, se eu quisesse, eu vou deletar mais alguns planos aqui para a gente ver o que está virando. Então, ó, cheio de planos que, a partir do momento que eles estão juntos, a gente forma esse objeto. Então isso basicamente para a gente entender como é que ele trabalha. Tudo que eu quiser fazer aqui no SketchUp, eu tenho que entender como é que eu vou conseguir construir aquilo ali a partir de planos, seja ele qual objeto for. Agora então, gente, a gente vai começar a trabalhar com os comandos. O primeiro deles, que é o mais importante, a gente conseguiria usar ele para fazer qualquer modelo aqui no SketchUp, é o Line. E o atalho para ele é o L. E você faz literalmente uma linha aqui no SketchUp. E aí, a partir do momento que eu vou fazendo linhas aqui no SketchUp, chega algum momento que eu fecho um plano. Quando eu fecho um plano, o SketchUp consegue entender que ele fechou aquela figura e cria essa face aqui. E é a partir dessa face que a gente vai conseguir construir os nossos objetos 3D. Então eu tenho sempre essa estrutura. Eu tenho arestas, que eu crio com a linha, e aí em algum momento eu vou e crio faces com essas linhas. A partir do momento que eu fecho uma figura que o SketchUp consegue reconhecer, eu vou e consigo transformar aquele espaço ali em uma face. E essa face a gente vai trabalhar com ela. Então, deixa eu deletar um pouco dessas coisas aqui, para a gente voltar. A linha, eu vou aproveitar para mostrar para vocês algumas coisas sobre esse ambiente 3D, sobre as referências que a gente tem aqui. Quando eu faço uma linha, fiz essa linha. Olhando dessa forma, eu não sei dizer para vocês se essa linha está no plano horizontal, se ela está um pouco direcionada para cima, mas inclinada. Eu não sei como ela está. Como é que eu vou saber em que posição essa linha aqui vai estar? Só quando eu giro o escuro. Então, olha, eu achei, inclusive, que ela estivesse um pouco inclinada e subindo. Mas, na verdade, não. Ela está ali no plano horizontal e está ali desenhada. Como é que a gente faz para conseguir... Eu vou pegar isso aqui e vou deletar essa linha. Então, aqui agora eu vou tentar fazer um retângulo. Vou fazer aqui uma linha, outra... Aqui. Por que o SketchUp não conseguiu fechar essa face aqui? Se a gente girar um pouco a visualização, olha o que era, na verdade, aquele retângulo. Foi uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. Então, só, aparentemente ele é um retângulo, só que na verdade ele está essa figura bem distorcida aqui. Então, na verdade, o que o SketchUp precisa
de referências que sejam compreensíveis para ele. Ele não está conseguindo aqui fechar e entender qual é o tipo de face que conseguiria fechar essa figura. Como é que eu consigo resolver para fechar essa figura? Se eu simplesmente triangular isso aqui, eu vou deixar mais alguma informação para ele. Agora ele conseguiu entender. Mas o que acontece é o seguinte, eu não queria uma figura como essa. Eu queria, na verdade, vou deletar isso aqui, eu queria, na verdade, fazer um retângulo, que é o que aparentemente existia. E por que eu não consegui fazer esse retângulo? Por que isso saiu tanto dessa proporção? Porque eu estava sem controle exato dessa linha. Eu vou deletar isso aqui e vou recomeçar e vou fazer um retângulo agora, mas eu vou usar as referências dos eixos para me guiar melhor. Então, olha só, peguei a linha de novo, apertei o L, cliquei em algum lugar. De novo, se eu faço a linha aqui de qualquer jeito, eu não sei para que lado ela está. Ela poderia estar para baixo. Mas se eu cliquei aqui, eu vou girando esse mouse e vocês estão vendo que em alguns momentos ele vai mudando de cor. Isso significa o quê? Significa que essa linha que eu estou fazendo aqui agora está paralela àquele eixo que eu tinha ali no SketchUp. Ou seja, se eu fizer uma linha aqui, eu tenho certeza que ela vai estar no plano horizontal e vai estar paralela ao eixo vermelho. Vamos conferir aqui exatamente o que a gente tinha visto. Se eu continuar fazendo aqui, se eu rodei, chega uma hora que ela ficou verde, eu tenho certeza que essa linha está paralela ao eixo verde. Se eu girei aqui, em algum momento ela ficou azul, e eu tenho certeza que ela está paralela ao eixo azul ali. Isso facilita bastante, porque a gente consegue fazer uma coisa boa de se fazer aqui, inclusive, você fazer esses planos usando esses eixos, né, porque fica mais fácil de você saber que era realmente um retângulo. E depois, se você quiser que ele seja um pouco... que ele não esteja nessa posição especificamente, a gente vai girar isso aqui. E aí depois a gente vai ver como fazer isso também. Então, a gente está vendo um pouco dessa relação com os eixos. Aí uma dica, para que você não tenha que ficar sempre parado aqui procurando chegar nesses eixos, é usar as setinhas do teclado. Então, olha só, eu cliquei, usei o L, que é o Line, cliquei aqui para começar a desenhar uma linha. Apertei, no meu caso, a seta para direita no teclado. Olha o que aconteceu. Ele deu como se fosse um F8 do CAD, que ele está indo, ó, sempre, não importa para onde eu leve o mouse. Posso estar lá em cima e tal, mas ele está preso aqui com essa linha no eixo vermelho. E aí eu vou usar isso para fazer um cubo aqui para a gente ver mais algumas coisas. Então, ó, peguei a linha, cliquei aqui, apertei a seta para a direita, sei que ele está paralelo ao eixo vermelho e vim aqui e vou digitar 10. Olhem que aqui embaixo tem aquela medida da linha. Pode ser que no SketchUp de vocês ele esteja aqui do lado esquerdo, mas normalmente ele vai estar aqui na direita mesmo. Então, ó, movi, aí eu direcionei para onde eu quero e eu vou digitar aqui 0 e Enter. Que aí ele veio aqui e fez essa linha que tem 10 metros de extensão. E aí, eu quero fazer um plano paralelo, na verdade colado aqui nesse plano de base, que é onde estão os eixos verde e vermelho. Então, fiz essa linha e agora eu vou complementar um quadrado. Vim aqui, qualquer uma das extremidades, vou pegar nessa segunda aqui para a gente continuar dela. E agora, eu vou apertar a seta para esquerda, que agora eu consegui travar esse desenho dessa linha, não importa onde eu esteja com o mouse, eu consegui travar ali no eixo verde. Vou digitar 10 e Enter. Agora eu já tenho duas linhas aqui. Uma segunda vantagem, na verdade, de você travar nesses eixos é o seguinte. Eu estou aqui, a partir daquele ponto que eu acabei de fazer, apertei a seta para a direita e estou movendo o meu cursor. Uma das coisas que a gente normalmente faz nesse início é manter o cursor exatamente onde a gente está desenhando, fazendo isso aqui.
Só que eu não preciso fazer isso, eu posso distanciar esse cursor, eu posso colocar ele em qualquer lugar ali, e essa linha vai continuar sendo desenhada. E com isso eu ganho a seguinte possibilidade. A partir do momento que eu estou andando aqui, que eu travei, no meu caso a seta para a direita, se eu vier aqui passando o mouse nessa linha que eu já tinha desenhado, eu consigo pegar referências daquela linha. Então, olha só, estou aqui e estou passando o mouse. Chega algum momento que ele vai me dizer que eu estou no ponto médio daquela linha, ou seja, estou com essa bolinha azul. Vindo até aqui, ó, a bolinha ficou verde, significa que eu estou alinhado ali com esse ponto que eu criei aqui. Então eu vou clicar aqui agora, não preciso voltar lá para clicar, eu vou clicar nessa linha aqui que o SketchUp vai conseguir entender a referência que eu dei para ele. Então eu já sei que essa linha aqui, ó, ela tem 10 metros. Por quê? Porque eu peguei a referência dessa outra. E a partir do momento que eu fiz isso, eu vou vir aqui e vou clicar nesse primeiro ponto que eu tinha criado. Consegui fechar uma figura geométrica que o SketchUp entendeu. Então, a partir do momento que ele conseguiu entender esse retângulo, ele criou essa face aqui. Então, agora a gente tem arestas e a gente tem uma face criada. Vamos ver aqui, olhar para outros lados. A gente tem esse plano quadrado criado aí. Para transformar ele num cubo, a gente pode continuar com linhas, continuar desenhando arestas aqui. Peguei a linha, parei em cima de uma bolinha dessas verdes, né, que é um ponto, é um dos vértices desse quadrado, cliquei nele. Quero agora desenhar uma linha na vertical. Vou apertar a setinha para cima no teclado e ele ficou agora, ó, travado no eixo azul. Ou seja, ele está paralelo àquele eixo azul. Eu quero que ele tenha 10 metros, então direcionei aqui para cima, 10, Enter, e aí eu já tenho uma linha aqui na vertical. Vou usar a seta para a direita e vou pegar a referência lá de baixo, cliquei ali, ou seja, fiz essa linha com 10 metros, e agora eu vou clicar aqui embaixo. E vou fazendo isso até fechar o cubo. Então vim aqui, cliquei, travei a seta para a esquerda para ficar travado naquele eixo verde, busquei a referência lá de baixo, cliquei aqui, fiz mais uma linha. Cliquei aqui embaixo, fiz uma outra linha. Essa aqui, travei com a seta para a esquerda, cliquei aqui e cliquei aqui embaixo. E daqui eu vim e fechei esse volume. Então, olha só, antes de eu fazer essa aresta, o SketchUp ainda não tinha conseguido entender esse volume. Na hora que eu fiz essa aqui, ele complementou o plano superior aqui, esse lateral, para poder fechar esse volume. Então agora estamos aqui com esse cubo pronto e a gente vai poder ver algumas outras questões nele. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as formas de seleção aqui no SketchUp. A gente tem essa setinha preta, que é o instrumento de seleção que a gente usa. Toda vez que eu estiver em algum comando, olha, eu estou no comando de linha e quero voltar para o comando de seleção, o que eu tenho que fazer? Eu vou apertar a barra de espaço. Então eu estou usando linha, aí vim, fiz uma linha. Quero voltar para a setinha de seleção, aperto a barra de espaço, que aí eu vou conseguir voltar para ela direto. Vocês devem ter visto eu fazendo isso aqui algumas vezes. Aqui no SketchUp a gente tem formas diferentes de selecionar os objetos. Então, a partir do momento que aquele objeto está selecionado, se for uma aresta ele vai ficar um pouco mais azul. E se for um plano, vão aparecer esses pontinhos aqui nele. Então eu sei que esse plano superior está selecionado e esses de baixo aqui não. Se eu tiver com todos selecionados, eu vou ver que as arestas estão azuis e os planos estão com esses pontinhos. Quais são as formas de seleção que eu tenho aqui no SketchUp? Eu posso, obviamente, clicar com essa setinha preta que eu seleciono aquilo que eu cliquei. Outra opção que a gente tem é o seguinte: se eu clicar uma vez em um objeto, obviamente seleciono aquele objeto. Se eu clico duas vezes em um objeto, eu seleciono
aquele objeto, tudo que está diretamente conectado a ele. Ou seja, nesse caso eu selecionei a face e as arestas que estão conectadas a ele. Funciona também para aresta. Vou clicar 2 vezes nessa aresta, selecionei a aresta e os 2 planos que estão diretamente conectados a ela. Se eu clico 3 vezes, eu seleciono tudo que está conectado àquele objeto que eu selecionei. Então, nesse caso, eu selecionei o cubo todo, simplesmente porque eu vim aqui e cliquei 3 vezes. Isso é interessante quando a gente tem volumes mais complexos e tal, você consegue fazer essa seleção toda simplesmente clicando 3 vezes. Então tem aqui um volume bem complexo, em vez de eu ir clicando e somando uma seleção, eu vou simplesmente clicar 3 vezes e selecionei ele tudo. Outra coisa que a gente consegue é somar ou tirar objetos da seleção que eu tenho. Então, cliquei aqui uma vez. Se eu se eu segurar o Ctrl no teclado, CTRL, aparece esse maisinho aí do lado do cursor e tudo que eu for clicando vai sendo somado à minha seleção. Então, ó, não tinha nada, cliquei aqui 2 vezes. Quero selecionar mais algum plano? Seleciono aqui, aperto o Ctrl e aí eu vou somando essas seleções. Não precisa ser do mesmo objeto, eu poderia selecionar essa escala humana aqui também, simplesmente apertando o Ctrl. Para tirar esses objetos que eu selecionei, se eu quiser, selecionei coisas demais, não queria pegar aqui essa escala humana. Se eu seguro o Ctrl e o Shift juntos no teclado, vira esse menos aí do lado do cursor. Então eu consigo, clicando em algum objeto, eu consigo desselecionar. Isso vale para então, vou clicar 2 vezes aqui e vou selecionar o plano e as arestas. Vou clicar 2 vezes aqui e aí fui desselecionando. O Shift, ele faz as duas coisas. Então, eu selecionei alguma coisa, apertei o Shift, ali do lado da seta está aparecendo mais e menos. Então, se eu clico em alguma coisa que está selecionada, ele desseleciona. Se eu clico em algo que não está selecionado, ele vai e seleciona. Então, eu consigo adicionar ou remover dessa seleção aqui, simplesmente com o Shift ativado. Outra forma também importante de saber como é que se seleciona as coisas no SketchUp é usando um método que também existe no CAD, que é aquela caixa de seleção. Não sei se vocês vão se lembrar lá no CAD, mas é o seguinte. Olha só, se eu clico aqui na esquerda e arrasto o mouse, tanto com o botão esquerdo mesmo, ele faz esse retângulo aí. Isso significa o seguinte, se é uma caixa de seleção, se eu passo com isso sobre alguma coisa, ele vai selecionar aquela coisa. Então, se eu quero selecionar esse cubo aqui, posso fazer uma caixa de seleção e vim aqui, coloquei tudo dentro dessa seleção. Tem uma diferença se você faz a caixa da esquerda para a direita ou se você faz a caixa da direita para a esquerda. Qual é essa diferença? Também mesma coisa do CAD. Estou fazendo aqui a caixa da direita, quer dizer, da esquerda para a direita. A linha dela está cheia e eu só vou selecionar todos os objetos que estiverem inteiros dentro dessa caixa de seleção. Então, olha só, estou parando aqui. O que eu vou selecionar se eu parar nesse ponto? Vou soltar aqui. Olha o que eu selecionei. Essa escala humana, que estava totalmente dentro da caixa de seleção, e essa aresta aqui. Por mais que ela tivesse mais ou menos assim, eu não peguei essa aresta de baixo, essa aresta de cima, esses planos aqui todos. Por quê? Porque as únicas coisas que estavam inteiras dentro dessa caixa de seleção foram essas que estão selecionadas agora, ou seja, a escala humana e essa aresta. Vou fazer a caixa de seleção agora da direita para a esquerda. Agora que ele está tracejado agora, e aí, olha só, vou parar aqui, ó, nessa pontinha. E olha o que ele vai selecionar. Tudo que ele tocou. Então, essa caixa de seleção aqui é bem interessante, essa aqui também.
mas essa aqui é um pouco mais arriscada, porque você pode selecionar coisas que você não queria. Olha só, vou tentar selecionar só essa aresta aqui. Se eu vier com a caixa de seleção daqui, eu selecionei só aquela aresta, ó, mais nenhuma colocada. Só que se eu fizer a caixa de seleção desse lado aqui, eu selecionei várias coisas que estão aqui para eu ver e também coisas que eu não estava vendo, as arestas lá do outro lado. Então, assim, todas essas ferramentas são extremamente úteis e a gente vai usar em algum momento. A gente precisa entender quando usar cada uma delas. Então, tem o clique, clicar 2 vezes, clicar 2 vezes, clicar 3 vezes. Selecionar da esquerda para a direita e selecionar da direita para a esquerda. Aqui e aqui. Para a gente deletar coisas aqui, apagar coisas aqui no SketchUp, a gente tem duas formas básicas. A gente pode o básico, né, que eu posso clicar e deletar. Então eu estou clicando e apertando o delete do teclado. E a outra forma é pegar a borracha. O atalho para ela é o E. E aí eu posso simplesmente passar em alguma coisa que ela vai deletando. Só que uma coisa importante é que a borracha ela só funciona para arestas. Então se eu passar a borracha em cima de um plano desses, ela não vai apagar. Então para fazer isso eu preciso usar a seta. Então cliquei aqui, quero apagar esse plano. Cliquei no plano, apertei delete. Se eu quiser apagar alguma aresta, eu vou clicar na borracha, passei ali, eu posso fazer com a borracha. A gente quase sempre vai usar a ferramenta de seleção, porque ela é mais direta, mais controlável, mas a borracha também é útil em alguns momentos, inclusive. Na próxima semana a gente vai ver como usá-la para fazer alguns efeitos diferentes aqui no Sketch. Então agora vamos ver mais algumas questões aqui que vão agilizar o trabalho e também como a gente pode editar essas formas que a gente criou. Primeiro é o seguinte, vocês se lembram que eu pedi para vocês fazerem esse cubo usando a linha. Vim aqui, fiz, travei no eixo 10, travei no outro eixo 10, travei no outro eixo, peguei referência, vim aqui, fechei. E aqui eu continuei desenhando arestas, 10, lado 10, fechei uma face. Até completar esse cubo aqui, como vocês viram a gente fazendo, como vocês devem ter feito aí. Fechei aqui esse cubo. Mas vocês viram que deu um trabalho um pouco maior. No SketchUp a gente tem uma ferramenta, estou dando Ctrl Z. Uma coisa boa de se lembrar é que é o seguinte, todos os atalhos que a gente usa em outros programas, eles funcionam aqui também. Então, ó, Ctrl Z desfaz alguma coisa que você fez. Ctrl Y, ele refaz alguma coisa que você fez. Então, Ctrl Z vai para trás, Ctrl Y vai para frente. Ctrl A seleciona tudo, Ctrl X recorta, Ctrl V cola. Então, tudo que a gente tem nos outros programas, a gente tem aqui também. Então, estou dando Ctrl Z, só para voltar naquele plano que a gente tinha de base. Então, ao invés de fazer aquelas linhas todas aqui para fechar esse cubo, eu vou simplesmente usar essa ferramenta aqui, ó, que é o Push Pull. Se não me engano, em português é empurrar, puxar. Cliquei nele. O atalho para ele é o P, né? Então, eu voltei para a setinha, apertei P, peguei ali o Push Pull. Quando eu clico com esse Push Pull em alguma face, ó, cliquei aqui, eu consigo fazer uma extrusão daquela face num sentido normal àquele plano inicial. Então é o seguinte, esse caminho que o plano vai percorrer vai ser esse aqui. Ó. Eu tenho uma face, tenho um caminho normal a ela, e aí quando eu venho com o push-pull, dei um push-pull, ele vai criando esse volume na direção que eu quiser. Então só fui lá, apertei o P, vim aqui, cliquei. Direcionei para cima, digitei 10, Enter, ele fez todas aquelas faces que a gente tinha ali. É importante a gente entender que esse push-pull ele funciona para adicionar coisas. Vou fazer uma parede aqui.
Ele funciona para adicionar coisas, como eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar uma parede. Tenho esse plano de base, e aí vou adicionar aqui, vou dar um push-pull, criei um volume. Ele serve também para a gente subtrair coisas. Então, olha só, eu tenho aqui, vou desenhar uma linha aqui nesse cubo, da metade dele para a metade dele aqui também. Olha o que acontece com o push-pull quando eu clico em alguma coisa e empurro para o lado. Então ele não vai simplesmente sempre adicionar coisa, ele também pode subtrair aqui o nosso volume. Isso é extremamente importante quando a gente vai fazer parede, porque a gente faz os vazios das portas e das janelas assim. A gente vai, sempre que tiver uma parede, que eu quiser fazer uma porta ou uma janela, eu vou abrir o vão daquele objeto que eu estou trabalhando, usando o push-pull. Existem outras formas, depois a gente vai ver, mas basicamente o push-pull. Eu vou abrir uma janela aqui, vou fazer um retângulo, vim aqui, eu não estou preocupado com dimensões, não só para a gente ver a mecânica da coisa. Cliquei e fiz um retângulo ali, nessa face que eu tinha. Reparem que ele dividiu as duas, né? A gente tinha uma face inteira. Quando eu fiz o retângulo aqui, ele dividiu em dois. Então, tem uma parte e a segunda parte. Se eu pegar o push-pull e clicar aqui nesse meio, eu poderia aumentar aqui, mas na verdade eu quero criar o vão da janela. E aí, até onde eu vou levar esse push-pull? Reparem no seguinte. Chegando mais perto aqui, push-pull, cliquei aqui e estou empurrando ele lá para trás. Em algum momento, ele vai indo, em algum momento ele dá uma paradinha. E aparece escrito ali na face, ou on face. E olha como é que ele ficou um pouco mesclado ali. Ó. Eu mexo. Isso, quando acontece isso, quando esses planos, alguma coisa no sketch fica mais mesclada assim, ele está misturando o cinza, aquele cinza meio azulado, com esse branco, significa o seguinte, eu tenho dois planos coincidindo. Esse plano que eu estou empurrando aqui da frente bateu nesse plano aqui de trás. Então, olha só, vou até dar um delete aqui para vocês verem melhor. Então, ó, eu tenho um plano aqui na frente e eu tenho um outro plano ali atrás. Quando eu dou um push-pull aqui, esse plano aqui foi andando até que em algum momento ele encostasse no lado de trás. Então, vamos voltar aqui e vamos fazer direitinho. Cliquei aqui e estou empurrando. Fui empurrando, ele foi e encostou no plano de trás. E toda vez que a gente tiver dois planos no sketch e eles estiverem coincidindo um com o outro, olha, se eu clicar aqui, ele vai eliminar aquele plano. Então eu fiz isso. Criei esse buraco simplesmente fazendo um retângulo aqui na frente. Vou fazer aqui maior agora um pouco. Push-pull. Cliquei aqui, estou empurrando lá para trás. Quando ele parou aqui um pouquinho, ó, ficou mesclado, eu vou clicar. Cliquei, ele abriu aquele buraco. Vale, obviamente, para a porta também. Vou fazer uma porta aqui. E aí, eu vou até olhar aqui de baixo que para vocês verem. Cliquei na porta e estou empurrando. A partir do momento que ele encostou naquele plano de trás, ficou mesclado. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir ali o buraco da porta. Então, voltando ali para as formas de se editar alguma coisa. Aqui no Sketch, eu vou fazer isso aqui, eu vou voltar com isso aqui no push-pull, vou apagar essas arestas que eu criei. Então, formas de editar as coisas aqui no Sketch. O básico é sempre o push-pull. Se eu quero aumentar, se eu quero diminuir, a gente pode sempre usar o push-pull. Mas eu também posso usar uma ferramenta que é essa aqui, ó. São essas 4 setinhas, que é o mover. O atalho para ele é o M. E a partir do momento que eu estou com ele selecionado, eu posso passei aqui em cima desse plano e eu posso mover esse plano para algum lugar. Eu posso mover arestas. Peguei essa aresta e estou movendo para algum lugar. E também posso mover o vértice. Fui para qualquer lugar aqui. É bom a gente lembrar que aquilo que eu falei para o desenho, de cliquei, apertei a seta para a direita,
travei no eixo. Apertei a seta para a esquerda, travei no outro. Apertei a seta para cima, travei no outro. Ele também vale para o mover. Então, olha só. Fui lá, apertei o mover, vim aqui e cliquei nessa face. Se eu simplesmente mover, ele vai mover esse plano aqui para qualquer lugar. Mas olha o que acontece se eu aperto a setinha para cima. Apertei a seta para cima, teclado. Agora, ele está movendo esse plano quase como se fosse um push-pull. Então, consegui levar para cima, para baixo, de um lado, para o outro. Isso vale também para a aresta. No caso do mover, uma coisa boa é sempre você selecionar primeiro o que você quer mover, no caso esse plano, e depois apertar o M para você poder pegar alguma referência que te interesse. Então, vou mover isso aqui para cima. Quero mover essa aresta aqui. Cliquei na aresta, apertei o mover, e aí eu consigo travar no eixo que eu quiser. Então, assim eu vou inclusive transformar aquele cubo numa pirâmide. Simplesmente selecionando aqui, movi. Então, olha, movi, travei no eixo vermelho até encontrar aquele eixo original. Vim aqui, peguei o vértice e travei no eixo verde até chegar lá do lado. Então, acabei fazendo uma pirâmide aí. Isso vale também para o volume como um todo. Então, olha só, eu vou selecionar o volume todo, vou mover, vou pegar esse volume e vou levar para onde quer que me interesse. E a vantagem de você selecionar primeiro e mover é que você consegue ter essas referências. Então, olha só, tem um cubo aqui, vou duplicar esse cubo. Como? Ctrl C, Ctrl V. Então, coloquei ele aqui. Eu quero colocar esse cubo em cima desse outro. Então, olha a importância de você pegar nas referências em algum vértice, alguma coisa dessas. Selecionei o cubo como um todo. Vou dar um mover e vou pegar aqui em qualquer lugar do cubo. Na hora que eu trago para cá, para cima, esse ponto que eu estou segurando aquele cubo é o que vai ser referência para eu colocar ele aqui. Então, olha só, é quase impossível a gente conseguir colocar em cima daquele cubo original. Por quê? Porque eu não peguei uma referência interessante, eu peguei no meio daquele plano. Então, eu peguei aqui em qualquer lugar. Na hora que eu trago aqui para cima, eu não consigo colocar no lugar exato. Então, como eu quero trazer esse cubo aqui para ficar exatamente em cima desse, eu vou pegar o mover e vou pegar uma referência. Peguei ali embaixo, naquele vértice, também apareceu ali, em point, e movi. A partir de agora, ó, eu consigo colocar esse cubo aqui onde eu quiser. Até aqui em cima desse. E essa referência, de novo, ela não precisa estar no objeto que eu estou trabalhando. Então, olha só, vamos supor que eu simplesmente queira subir, vou criar uma referência aqui, uma linha de, sei lá, 25 metros de altura. Então, essa linha aqui, vou trazer mais para cá para vocês verem. Então, tem essa linha aqui de 25 metros de altura. Eu quero levar esse cubo aqui para que ele fique nessa altura. Então, olha, selecionei o cubo, vou pegar o mover, cliquei aqui no ponto da base e vou levar lá para cima. Só que eu não quero trazer ele para cá, eu quero simplesmente subir ele aqui 25 metros. Como é que eu vou fazer? Selecionei, mover, peguei a referência. Apertei a seta para cima e estou levando ali. Eu poderia, claro, digitar aqui, tudo bem, mas eu quero pegar essa referência, eu quero que ele fique nessa altura aqui. Então, olha, estou levantando lá, mas eu estou com o meu mouse aqui nessa linha para que eu chegue lá na minha referência. Então, a gente fecha aqui a parte de movimentação e tal. E uma coisa importante, que é talvez o mais importante dessa primeira parte, é como a gente faz para que o desenho, o nosso modelo 3D seja mais adaptável, que a gente consiga mexer naquele 3D, que não seja, por exemplo, um 3D que eu fiz e não consigo mexer nele nunca mais. Vou até fazer um volumezinho aqui para a gente ver um pouco melhor.
Então acelerei um pouquinho o vídeo para a gente passar essa fase mais braçal aqui. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui um terreno e eu tenho aqui a minha casa. Talvez o pessoal que já usou o Sketch no semestre passado deve ter passado por isso. Aí você foi, fez uma orientação e descobriu que seria melhor para o seu projeto se você chegasse à sua casa um pouquinho pro lado aqui. Então como é que eu faria isso? Vocês já sabem que no SketchUp a gente consegue selecionar o volume com o retângulo de seleção, essa caixa de seleção, e aí eu posso mover para o lado. Só que olha o que aconteceu. Colou o terreno naquele objeto que eu tinha feito. Isso vale também aqui, imagine que eu tivesse que pegar esse volume aqui, selecionei só o volume, e eu tivesse que trazer ele um pouco para o lado, deixar um pouco mais de balanço aqui. Na hora que eu movi, que eu tentei trazer ou para frente ou para o lado, olha o que aconteceu. Ele simplesmente colou as coisas. Isso aqui também tinha acontecido. Tem esse volume, tem aqui uma cópia dele. Quando eu trouxe esse volume para cima desse, eu não consigo mais desconectar, porque quando eu pego isso aqui e puxo, colou ali. E aí o que a gente vai fazer para que isso não aconteça? Vou dar um Ctrl Z aqui e vou simplesmente criar uma forma de isolar essas informações. Como é que eu vou fazer isso? Selecionei esse cubo aqui da esquerda, cliquei com o botão direito do mouse em cima dele. Aqui embaixo olha, vai ter um fazer grupo, make group. Quando eu clico nele, olha o que aconteceu aqui. Esse aqui eu não fiz grupo, né? E esse aqui eu fiz. Vou clicar só em uma das faces. Esse aqui que não está com grupo, olha o que acontece. Selecionei só a face. Esse aqui que está como grupo, cliquei, ele selecionou aquele objeto todo. Eu vou até editar um pouquinho aqui para vocês verem um pouco melhor. Vou entrar aqui, isso que aí vai ficar mais fácil de ver. Aqui, eu clico e eu tenho acesso direto àquela face. Aqui não. Olha o que ele fez. Ele tem um pacotezinho aqui com coisas dentro dele. E aí, qual é a grande vantagem? Quando eu faço isso, eu vou fazer o grupo aqui também. Quando eu faço isso, eu trouxe para cá. Eu tenho um grupo embaixo e um grupo em cima. Eles estão totalmente livres um do outro. Eu consigo mover para onde quer que for, sem que eles fiquem colados um no outro. Isso é extremamente importante aqui também. Então, se esses elementos aqui fossem grupos separados, eu conseguiria mover para qualquer lado. Eu vou até desfazer aqui e vou refazer com os grupos para a gente poder ver essa situação acontecendo aqui também. Então agora eu tenho aqui, fiz aquele mesmo desenho muito próximo com grupos. Eu consigo tanto mover no terreno, onde quer que eu tenha que mover, e consigo inclusive mover os volumes, trazendo para frente ou para trás aqui, para o lado no caso, só um pouquinho demais, trazer para cá. Então, essa é a grande vantagem de você usar os grupos, que você controla melhor as informações. Então, eu consigo editar esse 3D sem ter que refazer ele do zero. Se eu tinha alguma coisa lá e tinha que refazer esse modelo para ajustar alguma coisa, eu simplesmente peguei aquilo e movi para o lado. Então, voltando aqui, qual é a diferença entre os dois? Eu tenho aqui, deixa eu chegar para o lado um pouco.
Vou colar aqui. Vou desfazer esse grupo aqui, tá? Seleciono o grupo, botão direito, e eu tenho aqui o Explode. Em português é desassociar. Se eu fizer isso, cliquei nele, botão direito, Explode ou desassociar. Ele deixou de ser um grupo. Então aqui eu tenho um grupo e aqui eu não tenho grupo. A vantagem é essa, você consegue controlar melhor essas informações aqui, o que você tiver que mexer. Eu fico com as entidades separadas. Eu não tenho mais esse problema de sair arrastando coisas aqui. A gente precisa prestar atenção que é o seguinte, a partir do momento que ele está como grupo, ele passou a ser uma entidade isolada do ambiente 3D que a gente está tratando. Nesse caso aqui, ó, se eu quero desenhar alguma coisa aqui, se eu quero dar um push-pull, eu simplesmente peguei a ferramenta push-pull, cliquei aqui e vou mexer para onde eu quiser. Aqui não dá. Então, estou clicando aqui, ele simplesmente não vai. Por quê? Porque ele está fechado em um outro ambiente. E como é que a gente vai fazer para movimentar coisas aqui nesse grupo? A gente vai ter que entrar ou sair desse grupo. Então aqui, olha só, eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu quero fazer aqui. Com o push-pull direto não dá, porque isso aqui é um grupo. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse grupo. Vou clicar 2 vezes aqui, entrei no grupo. E reparem que tudo que está dentro desse grupo ficou com as cores normais. Tudo que está fora dele ficou um pouco mais acinzentado, esse esverdeado claro aí. Isso significa o seguinte, eu consigo mexer em tudo que está aqui dentro, mas não consigo mexer em tudo que está lá fora. Vou dar um push-pull aqui. Ó, agora eu consigo mexer nessa face. Só que eu não consigo mexer no lado de fora. Eu simplesmente não tenho como mexer. Então a gente precisa começar a entender essa história de é importantíssimo criar grupo. Se não tiver grupo nos modelos que vocês me entregarem, vai perder pontos. Então tem que ter grupo. Para editar as coisas no grupo, eu tenho que entrar naquele grupo. E aí eu tenho que controlar o seguinte, quando eu vou entrar e quando eu vou sair daquele grupo. Para sair do grupo, basta eu clicar em qualquer lugar aqui fora, ó, que eu saí do grupo. E aí eu preciso controlar aqui. Se ele tiver sem grupo, eu consigo mexer aqui de fora. Se ele tiver como grupo, eu tenho que entrar no grupo para poder fazer as coisas. Seja lá o que quer que você faça, você vai ter que sempre fazer aqui de dentro do grupo. E aí, uma forma de você, como eu disse, fazer grupos é importante e vai contar para a nota. Então é o seguinte, se você der um Ctrl A aqui agora, você seleciona o seu modelo todo. Tudo que está desenhado está selecionado. Se você viu alguma coisa desse jeito, ó, com esses pontinhos aqui, significa que esse objeto não está em grupo. Então isso é um motivo para perda de ponto nesses exercícios. Então o que você vai ter que fazer? Selecionar aquele objeto e fazer um grupo. À medida que a gente for usando, vocês vão entendendo um pouco melhor, mas a lógica é sempre essa. Toda vez que eu criar alguma coisa aqui no Sketch, eu fiz alguma coisa. Criei aqui, vou criar uma parede aqui e tal. Fiz aquilo, eu vou clicar nele várias vezes, aqui 3 vezes pelo menos, e vou clicar com o botão direito e criar grupo. Seja lá o que for, porque aí eu vou ter muito mais controle e vou conseguir adaptar esse 3D ao que for necessário. Então sempre vai ser assim, criei alguma coisa, botão direito, grupo. E aí a gente vai editar essas coisas por aqui. Agora a gente vai para o exercício da aula. Isso aqui foi só para a gente ver como é que funciona. Vocês não precisam enviar nada desse. O que a gente vai fazer agora vai ser o que vocês precisam me enviar hoje. Ok? Então vou deletar tudo aqui para a gente começar do zero o exercício.